Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Saúde em Direto, o seu programa sobre saúde da Agência de Informação Norte. Mais uma vez, aqui estou eu, Pedro Melo, para lhe fazer companhia com uma convidada especial que nos vem ajudar a perceber melhor um tema especial também sobre saúde. O programa de hoje é dedicado à inclusão de pessoas com necessidades especiais de comunicação e vamos perceber como os nossos serviços públicos, e não só, estão preparados, por exemplo, para acolher utentes surdos. E será que os mídia conseguem garantir o acesso à informação e ao entretenimento de todas as pessoas com necessidades especiais de comunicação? Para nos ajudar a entender tudo isto, ninguém melhor do que alguém especializada nesta área, e por isso temos a nossa convidada especial de hoje, a doutora Paula Sofia Fernandes, que é uma apaixonada por comunicação, mestre em Língua Gestual Portuguesa e Educação para surdos e licenciada em Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa. Eu vou trazer para junto de nós aqui a doutora Paula. Olá, a doutora Paula Sofia. Olá, boa noite. Como está? Boa noite. Tudo ótimo. Primeiro que tudo, agradeço-lhe muito esta oportunidade de estar connosco e de partilhar a sua expertise nesta área, porque é um tema novo, diferente, a que as pessoas não estão assim muito habituadas e, portanto, julgo que vai ser uma conversa mesmo muito interessante. Eu sei que a Paula Sofia Fernandes esteve hoje um dia particularmente, como habitualmente, forte, não é? Pesado, cheio, mas mesmo assim está aqui com o seu sorriso disponível para estar connosco e por isso, olha, em nome da Agência de Informação Norte, agradeço mesmo muito a sua presença. Obrigada eu pelo convite. Paula, quer dar alguma palavra inicial sobre este tema? Porque é que ele lhe é tão querido? Antes de começarmos, enquanto as pessoas se vão juntando a nós, porque é a língua gestual portuguesa? Porque é que seguiu este caminho? Eu segui este caminho ao acaso. A vida acarregou-se de colocar a língua gestual portuguesa no meu caminho e foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque realmente, como disse, é um tema que é muito querido para mim, porque conheci pessoas, conheci comunidade, conheci uma língua diferente, tornei-me mais rica enquanto pessoa, enquanto comunidade e enquanto língua também. E é por causa disso que a mim é um tema tão querido e que eu considero que realmente é um tema que falta desenvolver hoje em dia e por isso é que cá estou e daí também ter agradecido o convite da vossa parte. Certo, e um dos lemas que a Paula Sofia tem é que realmente quando se faz o que se ama não tem sabor a trabalho, mas sim a amor. Estou-me a sentir estudada, mas sem sombra de dúvida que sim. Sim, quando nós fazemos aquilo que gostamos, fazemos sempre com um sorriso involuntário, não é forçado, é factual, estamos a fazer aquilo que gostamos e isso nota-se em tudo aquilo que fazemos, portanto acaba por não soar a trabalho, porque nós temos aquela típica frase de hoje vou trabalhar, hoje não me apetecer trabalhar, e isso não acontece quando fazemos aquilo que gostamos, a menos que estejamos particularmente cansados e aí também temos esse benefício, não é? Mas quando se faz o que se ama, não só há trabalho, só há amor, sem sombra de dúvida, porque pomos tudo aquilo que somos naquilo que fazemos. Sem dúvida, Paula. Então, vamos começando a nossa conversa e quem se junta a nós, iria só lembrar quem se começa agora a juntar a nós que pode colocar as suas questões em direto, os seus comentários e a Paula Sofia terá muito gosto em responder a tudo o que quiser. Portanto, nós vamos acompanhando também as vossas questões em direto. Então, começando a nossa conversa, para quem nos começa agora a acompanhar, Paula, o que é que são estas necessidades especiais de comunicação? Ou seja, que perfis de pessoas podem ter eventualmente necessidades especiais de comunicação? Peço desculpa. Necessidades especiais de comunicação é mesmo como o próprio nome indica, é uma necessidade que faz com que a comunicação não flua, portanto, com que ela passa a ser especial porque passa a ser diferente, ok? Nós neste caso estamos a falar de pessoas surdas que têm a necessidade especial de comunicação de não conseguirem ouvir e, portanto, adaptarem-se através da língua gestual portuguesa, através do olhar, em vez neste caso, como nós fazemos da audição. Mas existem outras necessidades especiais de comunicação. Nós temos pessoas que não falam, temos pessoas com autismo que não interagem, por exemplo, dependendo dos graus, obviamente. Portanto, existem muitas necessidades especiais de comunicação. Nós próprios às vezes as temos, estamos mais nervosos ou estamos a fazer uma coisa que não costumamos fazer, como agora, e essas necessidades especiais de comunicação, levando à prática e à adaptação, acabam sempre por ser contornadas e por isso é que também estamos aqui hoje para poder falar um bocadinho
de como contornar uma necessidade especial de comunicação, porque eu acho que é sempre possível por parte da sociedade. A nossa sociedade é muito boa a adaptar-se, não trouxe isso com o coronavírus, no mundo inteiro adaptamos, portanto, acho que basta querermos e ser mesmo uma necessidade de todos, que é aí que está a falha, tem que ser de todos para haver essa mudança radical, mas a necessidade especial de comunicação, sem dúvida que é contornada, basta nós todos sermos como aconteceu no coronavírus, que não foi de comunicação, foi de outra coisa, foi de saúde, mas a de comunicação será igual à de saúde, porque somos pessoas e somos muito bons a adaptar-nos. Aliás, se considerarmos o próprio conceito de saúde diferente de apenas não estarmos doentes, não é? Podíamos dizer, e pergunto-lhe isso também, Paula, se a comunicação até influencia o próprio sentido de saúde das pessoas. O que é que lhe parece? Claro, a mim parece-me que sim, porque, em primeiro lugar, a comunicação leva-nos à compreensão. Se nós não conseguirmos comunicar, nós não conseguimos compreender. Se nós não conseguirmos compreender o que está a passar connosco a nível de saúde, com a sociedade a nível de saúde ou com alguém próximo nosso a nível de saúde, nós não vamos conseguir ajudar-nos a nós próprios, à sociedade ou a alguém nem questões de saúde. No coronavírus notou-se a exposição do intérprete porque ela era necessária, novamente, porque existiam pessoas surdas a necessitar da comunicação face ao coronavírus, de saber informação sobre isso. E outro lado da comunicação, que também se notou, da comunicação não, da saúde e da importância da comunicação, é o isolamento a que nos leva. Quando nós não conseguimos comunicar, nós sentimos muito isolados, nós sentimos muito sozinhos, não é? E, portanto, a solidão leva a que a pessoa realmente não fique bem com ela própria, seja a nível de saúde, seja a nível... Nós até costumamos dizer que a pessoa não está muito bem, e não está muito bem é que nota-se na expressão da pessoa, não é? Parece que perde saúde. E eu acho que essas duas coisas, o isolamento e a não compreensão, tem tudo a ver com a comunicação na saúde. É fundamental nós percebermos a saúde. Claro, então eu diria, Paula, que uma pessoa surda, por exemplo, que a Paula agora referenciou, se não tiver este suporte social, não é, que a própria sociedade lhe dê para quebrar estas barreiras, pode estar no meio de uma multidão e sentir-se sozinha, porque não consegue comunicar adequadamente com os outros, é isso? Sim, sim. Eu para esta entrevista não quis ser só eu a participar. Eu tenho muitos amigos surdos, felizmente, que são muito, muito dispostos a ajudar-me, mais do que, não diria mais do que eu disposta, mas ajudam-me tanto ou mais do que eu a eles. E realmente tive uma surda que passa a ler, que é a Ana, ela é especializada em Direito. E ela, em relação ao Covid, ela disse que realmente com a situação do coronavírus piorou, porque com a máscara a leitura labial é impossível, é uma barreira muito grande, não dá para ver a boca da pessoa. Então a forma deles se adaptarem à sociedade, ou seja, se a sociedade não se adaptar a eles e não souber fazer gestos, não souber comunicar com eles em mímica, assim que eles começam a tentar, a pessoa foge porque fica em pânico, porque não percebe o que eles estão a dizer, e eles tentam adaptar-se, então eles próprios tentam fazer a leitura labial. Se essa leitura labial foi interrompida através do coronavírus, não é? O que acontece é que realmente lá está, é aquilo que estamos a dizer, é muito importante a parte da comunicação fluir, não é? E de eles conseguirem perceber as coisas, e no coronavírus foi necessário o intérprete, porque muitas vezes o discurso era feito com máscara numa fase inicial, agora não se faz, já há distância, já há as vacinas, etc. Mas no início era toda a gente de máscara. Se não houvesse o intérprete, o surdo não tinha acesso ao que se estava a passar no mundo inteiro. Exatamente. Então diríamos que nas pessoas surdas até houve um duplo isolamento. O isolamento para ficar em casa e o isolamento que a máscara trouxe na barreira de comunicação, não é? É muito interessante vermos isso. Infelizmente. Quem não vive na pele essas dificuldades de comunicação, provavelmente nunca pensou nestes aspectos, e agora é importante falar neles para que as pessoas também se tentem colocar um pouco nos sapatos dos outros, não é? Tentar perceber o que as pessoas estão a viver. Paula, então, e uma das grandes ferramentas, armas para poder comunicar é realmente a língua. Nós, se formos a outro país, também não compreendemos a língua, e se não a compreendermos, também não conseguimos comunicar, senão por gestos. E há uma língua que as pessoas às vezes chamam de linguagem, mas é uma língua oficial, como é a língua portuguesa, a língua inglesa, que é a língua gestual portuguesa. E as pessoas tendem a chamá-la de linguagem, talvez porque não compreendam que é uma língua oficial.
O que é que significa isso, ser uma língua oficial, para que as pessoas entendam? É assim, eu sinceramente, uma língua oficial é aquela que é definida pela lei, não é? Que faça, que empregue no domínio público, ou seja, a partir do momento em que uma língua é oficial, ela passa a pertencer ao público em questão, à sociedade em questão, é emprego por lei para o domínio público. O que acontece é que foi isso que aconteceu a 15 de novembro de 1997, no caso da língua gestual, por isso é que no dia 15 de novembro se comemora o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, e não é só ela ser oficial, é ela ser uma língua em si. Uma língua, para ser uma língua, tem que ter várias características, desde já o facto de ter alguma coisa que é icónica, alguma coisa que é arbitrária. O icónico é, por exemplo, nós dizermos miau, não é? Nós sabemos que estamos a tratar de um gato se ouvirmos a palavra miau, não é? Mas no caso da língua gestual, se eu fizer assim, vocês conseguem compreender que é uma bola, não é? Que é algo circular, que o que seja, depois dependendo do contexto, dá para entender que eu estou a fazer bola. Mas existem gestos arbitrários. Se me virem na televisão, não vão conseguir compreender aquilo que eu estou a dizer. Assim como se eu ouvir chinês, não vou compreender o que está a ser dito, porque não é uma língua que eu domine. Contudo, é uma língua na mesma. As línguas gestuais não são todas iguais. Elas nascem da cultura. A língua gestual portuguesa não nasceu da língua portuguesa. A língua gestual portuguesa nasceu da língua da Suécia, ok? Portanto, teve a ver, pronto, com um rei, o D. João, que nós tivemos aqui em Portugal, que convidou, isso depois são outros 500, mas a língua gestual portuguesa não deriva da língua portuguesa, portanto, não há uma palavra para cada gesto ou um gesto para cada palavra, ok? Não foi assim que nasceu a língua gestual. A língua gestual nasceu com as pessoas portuguesas a necessitarem de falar por gestos, assim como em cada canto. Portanto, enquanto que uns dizem que tomam banho assim porque têm um chuveiro, outros dizem que tomam banho assim porque tomam com a água, outros dizem que trabalhar é assim porque trabalhavam e transpiravam. Nós dizemos que é assim porque tem a ver com os sapatos, a nossa cultura de sapatos portuguesa, de estar ali a bater no sapato, ok? Portanto, a língua nasce com a cultura e com as necessidades também comunicacionais. Portanto, então também há expressões, Paula, em língua gestual de outros países que podem dizer-se de outras formas, em termos de língua gestual. Exatamente. Sim, há expressões e há variantes regionais em Portugal. Quando eu fui para Lisboa, dizia-se de uma forma triste, que é assim, nós no Porto dizemos assim. Nós entendemos também, é como ouvir uma pessoa dos Açores que tem uma forma de falar diferente, mas não deixa de ser português e nós percebemos, é igual. Mas, efetivamente, a língua gestual tem diversas características, a arbitrariedade é uma delas, mas tem diversas características que fazem dela uma língua. A linguagem é eu estar aqui e vocês perceberem se eu estou nervosa ou se eu estou convicta daquilo que eu estou a dizer, eu estou a passar uma mensagem pela minha postura. A minha postura é a linguagem, é a interação. Interação é a linguagem. Língua não é interação, é o que está a ser dito, é a gramática das coisas. A língua gestual tem uma gramática diferentíssima da língua portuguesa. O verbo vem no fim, por exemplo. Nós dizemos tudo e no final dizemos o verbo. Portanto, na realidade, fantástico. É uma língua sem sombra de dúvida. Paula, para mim que é um mundo novo, apesar de ser importante na saúde, a língua gestual estar cada vez mais presente, estou fascinado com o que a Paula nos está a explicar e nem tinha noção que havia regionalismos na língua gestual portuguesa em Portugal, portanto que havia diferenças e isso é muito interessante. E em relação à base, portanto, à estrutura base da língua gestual, a Paula considera, enquanto especialista, que nas escolas portuguesas devia ser ensinada a língua gestual, como se aprende o português, o francês, o inglês, muitas vezes que são línguas que já estamos habituados a aprender, mas na verdade essa não é habitual aparecer nas escolas como opção de estudo. O que é que acha? Eu deixei também essa questão para um amigo meu surdo, que é o Roberto, que é da área da educação, é professor, e ele disse precisamente que é muito importante a língua gestual portuguesa estar incluída nas escolas, porque a comunicação passa a ser acessível. As pessoas ouvintes conversam de forma acessível entre si e os surdos e as pessoas ouvintes encontram logo um obstáculo de comunicação. Por isso, se de pequenino se começar com as bases,
começa a ser adquirida a língua gestual portuguesa na comunicação, até com os próprios colegas. E ao invés da pessoa surda e ouvinte encontrarem um obstáculo, passam a entenderem-se. Então, quando começam a aprender pequenos, faz com que um surdo já mais velho, na escola, no secundário, na universidade, no trabalho, tenha autonomia e deixem de existir essas barreiras, pois a comunicação começa realmente aqui a fluir. Inclusive, ele indica que realmente devia de haver essa consideração, de haver esse esforço também, porque pronto, o surdo, como há bocado tínhamos dito, todos os dias, 365 dias, faz um esforço de apanhar o que é dito através da leitura labial, não é? Através da escrita. Daí a necessidade, às vezes, também de haver o esforço ao contrário. Se calhar, em vez de fugirmos, tentarmos realmente ficar ali numa mímica, a ver se nos entendemos, não é? Porque claro, vamos nos entender. Vamos chegar a um ponto em que, se quisermos mesmo ajudar, nós vamos nos entender. Sim, sim. Como quando falamos com alguém de outro país e que acabamos por nos entender, porque os seres humanos têm uma linguagem... Podíamos dizer, Paula, o que lhe parece? Que a linguagem comum, que a língua comum dos seres humanos é o amor, não é? Porque quando nós realmente queremos fazer o bem, conseguimos comunicar, sim, certo? Exatamente. Nós comunicamos por linguagem uns com os outros. Nós temos a vontade de nos ajudar uns aos outros, a interação de nos ajudar uns aos outros. Temos ali aquela dinâmica toda de ser humano, de estar lá para o outro. E isso, quando nós próprios, existe a barreira de nós próprios não sentirmos que vamos conseguir ajudar o suficiente, o nosso primeiro pensamento é sair daí para fora, é a nossa zona de desconforto, nós queremos fugir dela. Ninguém gosta de estar numa situação desconfortável, de ter uma pessoa que não está a compreender o que estamos a dizer, mas claro, isso é mútuo, daí a urgência de passarmos por essas situações. Exatamente. Já dizia um grande poeta que é urgente o amor, não é verdade? Exatamente. Paula, Sofia, temos aqui já a Júlia, a professora Júlia Leal, que é professora, e agradeço o seu comentário, que diz que está a aprender muito e que a convidada é top. Portanto, Paula, estamos aqui já... Olá, Júlia. Muito obrigada pelo comentário. Fico toda contente. Portanto, esta conversa, pelo menos, está a chegar às pessoas como algo... E a mim também, Paula. Deixe-me dizer que estamos todos a aprender algo que é importante para podermos sermos melhores pessoas também. Porque quando aprendemos a querer comunicar melhor, também nos tornamos melhores pessoas. Eu também aprendi. Eu não censuro quando ouço linguagem, quando ouço expressões como surdo-mudo, quando ouço expressões a dizer que a língua gestual é tudo igual. Eu não censuro porque eu também já pensei dessa forma, porque lá está, falta-nos a base. Se em vez de termos formação cívica destruturada, que eu lembro-me quando eu estava na escola, a formação cívica era: o que é que vocês querem falar hoje? Do género. Bem, o que é que há para falar hoje com a diretora de turma? Se calhar punhamos uma língua gestual. Primeiro porque é super engraçado para as crianças aprenderem língua gestual. Elas adoram fazer língua gestual. Todas, sem exceção. Aliás, notou-se agora com as coreografias que começaram a existir, com os pandas desta vida e tudo. Verdade, as crianças estão em frente à televisão a fazer. E se a televisão tivesse língua gestual? E se as escolas tivessem língua gestual? Será que em adultos íamos ter esta barreira? Nós não esquecemos o abecedário, nós não esquecemos bases iniciais que começamos a ter, nós lembramos sempre de alguma coisinha que ficou e aí, se calhar, a nossa zona de desconforto ia ser menor e o nosso à vontade, consequentemente, maior e, portanto, a nossa ajuda também. Sem dúvida, e provavelmente, pelo que a Paula explicou há pouco, até seria interessante começar na pré-escola, não é? Com as crianças mais pequenas, para conseguirem... Exatamente, aí mesmo como o Roberto dizia, sim. Mesmo. E obrigado ao Roberto. Aí. E obrigado ao Roberto pelo contributo enorme que nos deu. Claro. Paula, já agora, esta questão que a Paula disse das pessoas às vezes chamarem surdos mudos, quer explicar melhor? Porque as pessoas às vezes não dizem por mal e associam a surdez à incapacidade de falar e de emitir sons, e não é verdade, não é? Quer explicar melhor? É assim, existe multideficiência, portanto, existe surdez e existe surdez com ser-se mudo, existem pessoas surdo-cegas, existe multideficiência, portanto, existem aqui várias áreas que se combinam por vezes com pessoas, mas a maioria dos surdos em Portugal são apenas surdos. Existem surdos que têm a capacidade de falar como eu e o Pedro estamos a fazer, porque eles produzem voz. Agora, claro que
se eles não ouvem o que estão a dizer porque são surdos, talvez tenham uma voz diferente do que aquela que estamos habituados a ouvir. Claro. Ou se calhar as palavras não saem perfeitas como eu as estou a dizer, porque eu tenho a capacidade de ouvir o que estou a dizer e de ser corrigida no que estou a dizer. Mas eles não tiveram essa capacidade. Portanto, com a terapia da fala, por exemplo, eles conseguem desenvolver o aparelho vocal, ok? Para conseguir perceber o que estão a dizer. Portanto, o som que eles começam a produzir passa a ter um significado. E, portanto, existem vários surdos que conseguem produzir sons, alguns também não são surdos profundos, portanto são parciais, têm só uma parte da surdez, por exemplo, só um ouvido ou qualquer coisa assim que não os faça 100% surdos, e também conseguem desenvolver a voz melhor do que se forem surdos profundos, ou então mesmo essa ajuda que devia de ser gratuita também por parte dos terapeutas da fala, para realmente eles começarem a falar, porque, como eu disse, eles não são mudos, são apenas surdos, eles não conseguem ouvir e falam com as mãos para poder explicar, mas também há surdos que pegam no microfone, se estiverem numa palestra, e falam para o microfone, apenas se alguém lhes perguntar alguma coisa, têm que olhar para o intérprete para ver o que o intérprete está a dizer. Claro. E realmente a Paula dizia há pouco, que é verdade, que deveriam ter acesso a esse tipo de cuidados de terapia da fala de forma gratuita. A Paula, que lida com pessoas surdas e também está ligada a associações de pessoas surdas, tem essa noção? As pessoas não têm esse acesso a essas consultas de terapia da fala gratuitas? O que é que a Paula sabe sobre isso? Eu conheço várias pessoas surdas e já acompanhei várias pessoas surdas ao médico, já acompanhei várias pessoas surdas à Segurança Social, etc. Já acompanhei em vários sítios, felizmente, com todo o gosto. Mas o que acontece é que sim, quase sempre a pessoa, se não for com antecipadamente marcado, ou se realmente não existir isso, por exemplo, a Ana também de Direito, ela chegou-me a dizer isso, eu até coloquei aqui. Onde é que está? Está aqui. Ela chegou-me a dizer isso, ela disse: se for presencial é necessário marcar com muito tempo de antecedência, cerca de 2 semanas, e ainda assim, na maioria das vezes, não se arranja intérprete. E se é uma pessoa, tem direitos que o governo deveria associar. Há, efetivamente, a possibilidade de escrever, mas o problema é que há pessoas que não sabem escrever. Ou não escrevem bem, porque a língua portuguesa é a segunda língua, então compreender, perceber a 100% toda a informação e o texto escrito não se consegue. Tem a necessidade de ter um intérprete, porque aí sim há a língua gestual portuguesa, há 100% de acessibilidade e compreensão, e ter o conhecimento, saber as coisas, dá autonomia e independência à pessoa surda. E, efetivamente, a pessoa surda tem que pagar do seu bolso quando, por exemplo, está grávida, ok, vai a uma consulta e eu tenho um familiar que faça a comunicação, não é? Ou realmente a pessoa não vai ter acesso à informação, a menos que pague um intérprete extra. Claro, portanto, e não é fácil. E realmente a Paula agora disse uma coisa muito interessante e importante, que nem todas as pessoas surdas tiveram acesso a uma educação, por exemplo, que lhes permitiu saber escrever bem o português, que realmente é a segunda língua de quem é surdo, não é? A primeira língua há de ser a língua gestual, e, portanto, acaba por não saber, às vezes, expressar-se por escrito. E, às vezes, há essa tendência de se achar, porque é que não há de escrever, que é tão fácil? E não é assim tão linear, como a Paula explicou. Não é fácil, porque lá está, a professora pode ter escrito as vezes que ela quiser gato. Se ela não explicar o que é um G, um A, um T e um O, a pessoa surda não vai perceber que é gato. Exatamente. A menos que tenha alguém a fazer-lhe gato. Né? São coisas que nós só conseguimos fazer, para nós ouvintes, conseguimos fazer logo a conexão porque nós estamos a ouvir. Certo. Nós ouvimos gato, pensamos no gato lá de casa e vemos a palavra gato. E automaticamente começa-nos a fazer todo sentido. Se isto não fizer sentido, se esta ligação não existir, não vai haver compreensão. E estas crianças, Paula, surdas, a Paula sente, até pela Federação da Associação de Surdos, porque acaba por ter fontes nacionais, não é? Que lhe podem dar eventualmente alguma informação. Tem noção se estas crianças têm todas acesso a intérprete? Porque nem todos os professores sabem língua gestual. Sim, a maioria não sabe. Existem os intérpretes precisamente para isso, mas
os surdos que não têm escolas bilíngues em Portugal têm que pagar a intérprete. Portanto, a intérprete é paga pelo Estado em escolas bilíngues, não é? Em escolas de educação para surdos. Mas se o surdo for distanciado de uma escola, realmente tem que pagar do próprio bolso a intérprete, ou arranjar uma parceria, ou o que seja, para ter acesso realmente à informação. Como é que a Paula descreveria, apesar da Paula não ser surda, não é? Mas como vive com tanta gente e tão interessante, que vive com surdez, como é que, da sua perspectiva de quem vê e fala com tanta gente, será o dia-a-dia, os desafios de uma pessoa surda? Para quem nos vê conseguir perceber. Se calhar vai trazer-nos a voz de um surdo, é isso? Muito interessante. Eu deixei essa para o Tiago Vieira, que é da área da multimédia, e ele respondeu que depende do surdo, depende da idade, depende da capacidade cognitiva do mesmo. O dia-a-dia de um surdo é com despertadores vibratórios debaixo de uma almofada, é com constante ligação ao telemóvel para mensagem, videochamada, redes sociais, principalmente os jovens, não é? Para realmente conseguirem estar constantemente a comunicar. É o balcão de informação ser substituído por serviços de interpretação, como o Mais 112, que é o 112 das pessoas surdas, o SNS 24, a Servin, que é uma empresa que faz interpretação em vários ramos e que podem também recorrer a ela para conseguir realmente perceber em diversas situações, como finanças, etc. Através da escrita e da mímica é como se adaptam à sociedade, porque a sociedade não se adapta ainda às pessoas surdas. O que para os ouvintes é rápido, para os surdos é lento e exige paciência. E temos de estar preparados para atitudes, comportamentos e ignorância, no sentido de não se saber. Claro. Sonha com um mundo mais acessível. E os desafios são no trabalho, na escola, nos serviços públicos, em situações de emergência. É sempre imprevisível, estão sempre fora da zona de conforto. Por muito que um surdo saiba ultrapassar obstáculos de comunicação, há sempre situações de desconforto a longo ou curto prazo. Há surdos advogados, há surdos médicos, há surdos professores, há surdos empresários. Mas faz parte da vida de um surdo trabalhar sempre a dobrar e tentar não ser o coitadinho. Fantástico. Eu acho que foi dos melhores testemunhos, porque foi na primeira, na pele, não é? Alguém que vive todos os dias. Exatamente. Está aqui a Natália Castro a dizer-nos que conhece essa dificuldade sentida por essas pessoas e que o tema que estamos a tratar realmente é pertinente e importante. Obrigado, Natália. Obrigada, Natália. Repare, Paula, que para já ainda não temos questões porque as pessoas estão realmente a aprender. Estamos todos a aprender com o que a Paula nos está a explicar. Enquanto a Paula nos explicava este testemunho fantástico, fiquei com outra questão, que é, e a música? Os surdos conseguem sentir a música de alguma forma, que é tão importante para todos nós, não é? Sim, nós quando vemos fogo de artifício, o nosso coração treme e nós estamos só a vê-lo. Sim. Nós, quando ouvimos música, se estivermos muito perto da coluna, nós conseguimos sentir a vibração da coluna. Portanto, quanto mais não seja, é assim que realmente se sente a música. Dá para perceber se ela está a ser calma, se ela está a ser mais agitada. Eu já fui com surdos a discotecas e tive situações engraçadas de pessoas ouvintes tentarem se meter com as minhas amigas surdas e elas dizerem eu sou surda e eles acharem que estariam a brincar e não estavam, porque realmente estamos ali todos a dançar, não se nota se é surdo ou se é ouvinte, porque primeiro é se soa. Mas realmente, na parte da música, enquanto intérprete, por exemplo, adoro interpretar músicas. Vocês já devem ter visto na minha página, que entretanto acabei por vos mostrar, do Instagram, e tenho lá realmente eu a interpretar as músicas, porque a música interpreta-se de forma diferente dependendo do ritmo que a música está a tomar, não é? Nós, enquanto intérprete, é sempre um desafio, se a música está a ser assim mais lenta, se a música está a ser assim mais acelerada, e dá para compreender a nossa intuação nos discursos das pessoas ouvintes, é igual à expressão nos discursos das pessoas surdas. Portanto, claro, que se a música estiver a ser assim muito entusiasta, eu não posso estar a interpretar assim, não é? Sim. Não faz sentido, tem que estar entusiasta também. Portanto, as coisas seguem. Mas quanto mais não seja pela vibração da música, sim, conseguem e adoram música, regra geral. Será que a verdade da expressão é muito maior
num surdo do que numa pessoa não surda, porque na verdade nós temos que expressar realmente aquilo que é e não disfarçar, porque é mais difícil, não é? Os surdos conseguem se calhar interpretar além do que aquilo que as pessoas que não têm essa competência, vamos dizer assim, se calhar alguém que é surdo tem uma competência maior para ler as emoções, ou não? Ainda que os surdos têm uma competência muito grande para captar coisas visuais. Por exemplo, o nome gestual. O meu nome gestual é sim. Porque é o nome gestual, um exemplo muito rápido. Se me encontrar na rua, duas pessoas surdas encontram-se na rua e dizem: olha, ontem estive com a Sofia. Qual Sofia? Há 10.000 Sofias na comunidade surda. Então eles dizem com a Sofia. Porquê? Porque eu estou sempre com o cabelo atrás da orelha. Então o meu nome ficou assim. E eu até chegar à comunidade surda não sabia que tinha sempre cabelo atrás da orelha. Isto é verdade, esta também está aqui atrás. Portanto, eu só soube com eles. Eles têm uma capacidade enorme visual. Agora, não a utilizam. As pessoas surdas são muito verdadeiras e dá logo para perceber o que elas estão a pensar. Portanto, não disfarçam, nem sequer dá. Como a língua está relacionada a 100% com a expressão, dá para ver logo na expressão se a pessoa gostou ou não. Portanto, não, apesar de terem essa capacidade de expressão e de visão, não a utilizam nessa parte da comunicação com o outro. É muito fácil de... Agora, ir buscar expressões de desconforto, será que esta pessoa não se está a sentir muito bem? Ou acredito que se calhar sejam mais rápidos do que eu, sim, porque têm muita linguagem e língua neles. Exatamente, e podem até ser excelentes cuidadores, não é? Por estarem atentos aos outros. Sim. A Paula Sofia também esteve, e falou nisso ainda há pouco, iniciou mesmo o projeto piloto do Serviço de Atendimento no 112. Não sei se seria o Mais 112 a que se referiu, mas... Sim, ok. Quer falar-nos um pouco desse serviço, para quem não conhece? Portanto, quem é surdo e precisa de utilizar o 112, tem uma aplicação diferente? Como é que funciona? Sim, é uma aplicação no telemóvel, chama-se Mais 112 e serve precisamente, tem 24 horas. E se um surdo tiver em urgência, só tem que clicar num botão que é da própria aplicação, abrir e começa a videochamada com uma intérprete. Portanto, não é a intérprete que fala diretamente, a intérprete está a interpretar um polícia, que quando nós ligamos para o 112, quem nos atende é sempre um polícia, e o polícia é que faz a triagem para onde é que vai. Se vai para os bombeiros, se vai para a polícia marítima, se vai para a ambulância, se vai para a polícia também. E, portanto, nós somos atendidos, o surdo é atendido por um polícia, mas quem faz a ponte de comunicação é uma intérprete. Por isso, na realidade, eu estou com os fones a ouvir o que o polícia me está a dizer, o surdo está-me a ver e eu estou a fazer gestos para a pessoa surda responde-me com gestos e eu tenho um microfone para responder para o polícia. Isto tudo muito rápido, porque pronto, é uma interação e a língua gestual é precisamente para isso. Isso é extraordinário, porque de facto às vezes não nos lembramos destes pormenores e numa urgência é preciso alguém que rapidamente faça essa tradução para que as coisas venham rápido. Porque o é um projeto fundamental, sem sombra de dúvida. Eram 112, as pessoas surdas não tinham 112. Para nós, desde pequenininhos, aprendemos que é só marcar o 112 e tudo se resolve. Eles não tinham ninguém que resolvesse. Portanto, passaram a ter, claro que em situações de surdos mais idosos que não usem telemóvel ou de pessoas que não tenham capacidade de comprar um telemóvel com uma câmara, o obstáculo continua a existir, mas já está melhor e que seja sempre assim. Sim, fantástico. Está aqui a juntar-se também o Hélder Carreira e eu, que é um enfermeiro de saúde pública, que tem um projeto que eu agora ao ler o Boa Noite do Hélder lembrei-me e queria fazer aqui a ponte com uma questão que queria fazer à Paula. Portanto, por acaso, neste caso o Hélder em Leiria tem um projeto relacionado com os cegos. Portanto, eles construíram materiais informativos sobre saúde em braille, para que as pessoas pudessem ler os folhetos, portanto, e é muito interessante. Mas para os surdos não tenho conhecimento que haja grandes projetos na área da saúde pública. Há também o CNS 24 também. O CNS 24 veio depois do Mais 112, como o Mais 112 foi um projeto que correu bem e que se viu que era realmente uma necessidade, passou a haver o CNS 24 também para pessoas surdas, que é precisamente a saúde 24 e que também podem ligar para outras questões, porque o 112 é mesmo só
em urgência. Se o surdo não tiver em urgência, não pode ligar para tirar uma dúvida. Como qualquer cidadão, claro. Exatamente. Pronto, é igual e também passou a haver essa parte. A área da saúde está muito melhor desde há 3 anos para cá. Claro que existem sempre obstáculos, como por exemplo a ida a um médico por parte de uma pessoa surda, que tem sempre que ir acompanhada de alguém que saiba a língua gestual, ou pagar do próprio bolso, ou marcar com antecedência, e às vezes ainda assim, com muita antecedência que seja possível, não se arranja intérprete. E claro, nós não vamos todos os dias ao médico, e quando vamos queremos que seja o mais rápido possível, por isso é sempre uma situação desconfortável, mas tem vindo a melhorar de há uns tempos para cá. Sim, mas esse apoio, Paula, que os serviços de saúde têm, por exemplo, alguém que vai ao seu médico, enfermeiro de família ou uma consulta qualquer, no serviço público, estou a falar primeiro no público, portanto, quando a Paula diz que tem que marcar com antecedência, essa antecedência permite que seja contactado quem? Portanto, para ter o intérprete disponível. Normalmente as associações de intérpretes, não é? As federações de intérpretes, mas em articulação também aqui com as próprias entidades, de alguma parceria que exista, não é? Para que seja assegurada. A Segurança Social terá parcerias com associações ou com o governo ou com o que seja, para realmente eles poderem, na sua bolsa de intérpretes, poder colocar um intérprete. A questão é que os intérpretes têm que, muitos deles, procurar outras soluções para conseguir também ter uma vida estável e, portanto, nem sempre estão disponíveis para interpretar. E, por vezes, não existe o intérprete. Agora, se fosse assegurado um intérprete a tempo inteiro numa segurança social, um intérprete a tempo inteiro nas finanças, um intérprete a tempo inteiro a qualquer serviço que nós vamos, faria todo o sentido, muito independentemente se só vai um surdo por ano, não interessa. Não interessa. Certo. O que interessa é que esteja lá uma pessoa quando ela é necessária. E se fala desse sistema de marcações para que não seja um gasto, então que ele funcione e que não seja necessário com 2 semanas de antecedência. Então a Paula defende que nos serviços públicos deveria existir um intérprete de língua gestual portuguesa disponível e diria contratado pelos próprios serviços para garantir essa acessibilidade. E hoje em dia é bastante fácil, se houvesse um televisor e o intérprete estivesse disponível, em sua casa, e ligasse das finanças, e ligasse de não sei onde, e o intérprete estava sempre lá disponível para interpretar, onde ele ia aparecer. De certeza que se fazia um dia do intérprete. Acredita em mim que se fazia um dia de um intérprete assim. O televisor apontava, não é? Eu estava em minha casa, como estamos aqui agora, e recebia uma chamada das finanças de não sei onde. Vamos para as finanças de não sei onde. Eu estava contratada o dia inteiro para servir. E serviria. A Paula tem noção se os surdos se associam a essas associações, permita-me a redundância, para poderem ter apoios permanentes? Ou seja, aceitam pessoas surdas como eu vou dizer sócias ou membros, se calhar membros é mais adequado. Porque, por exemplo, os ostomizados, que é outro problema que temos na sociedade, existem as ligas de ostomizados que acabam por dar algum apoio, suporte social a estas pessoas. Nos surdos é igual, Paula? Nas pessoas surdas acontece ao contrário. As associações são criadas por pessoas surdas ou por familiares, portanto, já de si existe essa participação. Elas são fundamentais para um café, ir tomar um café, estar à vontade, estar a sentir-se incluído na sociedade, quanto mais não seja, poder falar, poder conversar, poder estar, poder desabafar, poder pedir um intérprete, poder 30 por uma linha. Poder viver. Exatamente. As associações de surdos são precisamente para isso. É uma associação de pessoas surdas que serve precisamente para nos sentirmos melhores, como todas as associações. Mas, efetivamente, ela é construída por pessoas surdas, porque lá está. A única diferença das pessoas surdas para as pessoas ouvintes é que elas não ouvem. Elas são na mesma pais, são na mesma mães, são na mesma filhos, avós, são na mesma funcionários, professores, médicos, são na mesma, conduzem na mesma, fazem tudo igual, só não ouvem. E, portanto, é necessário realmente, essa associação é criada por pessoas surdas porque elas não têm qualquer tipo de incapacidade para criar uma associação. Exatamente. Paula, ao nível da condução, que a Paula falou agora, que desafios é que têm os surdos? Porque acredito que também não seja fácil estar num mundo sem som, não é? E poder... O desafio de aprender sem intérprete, de resto não tenho mais nenhum, porque na realidade, e eu conto muitas vezes isto,
Eu tenho um amigo meu que uma vez fomos numa viagem de carro, que ele trabalhava comigo no 112, 112 tem 2 responsáveis surdos, e então, pronto, ele estava a conduzir e passou uma ambulância e eu ouvia a seguir a ele já ter visto. Ele estava-me a fazer o gesto da ambulância, quando eu estava a olhar para ele era quando eu lhe ia dizer que vinha aí uma ambulância, portanto eu ouvi depois dele ter visto. Ou seja, ele apercebeu-se da ambulância primeiro do que eu, e eu ouço e ele não ouve. Portanto, não há nenhum obstáculo a uma pessoa surda, muito pelo contrário, nós vamos ao telemóvel, vamos ouvir música, vamos a cantar, vamos super distraídos e eles vão focados, porque na realidade vão a conduzir. Conseguem ver além do óbvio, não é? Que nós às vezes sem não sombra vemos. de dúvida, exatamente. Paula, aqui o enfermeiro Hélder diz-nos muito parabéns pelo tema abordado e temos Obrigada, também aqui... Hélder, e boa noite, que há bocado não lhe disse. Certo. O Hélder também já sabe que estamos aqui para lhe dizer sempre boa noite. Aqui a Ana Moreira também é uma enfermeira de uma unidade de saúde pública e diz que realmente em saúde pública é necessário chegar a todos e também sinto falta desse apoio ao nível do agrupamento dos centros de saúde, portanto que não há realmente um intérprete disponível, que até podia estar disponível para aquele agrupamento todo e poder partilhar nas unidades todas. E está a dar-nos os parabéns pelo tema. E o Hélder, entretanto, acrescentou-nos... O Hélder acrescentou-nos com muito gosto, registro a forma clara e inclusiva como o tema está a ser aclarado. Muito bom. Muito bem, Hélder. Obrigada. Ana, falando agora da perspectiva dos mídia, portanto, a Ana também tem experiência em televisão e tem colaborado, já colaborou com a RTP, agora com o Porto Canal, já há algum tempo. Sente que é suficiente, porque nós associamos agora muito os intérpretes de língua gestual à pandemia, porque na verdade têm aparecido imensos intérpretes associados à pandemia, mas além da pandemia existe o resto da vida e nem sempre vemos programas até de entretenimento a serem traduzidos em língua gestual. Normalmente são muito mais os informativos do que os de entretenimento. Começam a aparecer alguns, mas sendo que é suficiente, que era preciso investir mais nessa tradução ao nível das televisões, por exemplo? É sim, Pedro, estou a sorrir desde o início da sua pergunta, porque ela na realidade é muito fácil de responder. Diga-me uma língua que não domina. Uma língua que o Pedro não domina. O chinês, por exemplo. Sim. Imagina que a televisão era toda em chinês, mas tinha a oportunidade de, em português, ouvir o telejornal. Sim. Para si era satisfatório? Completamente, claro. Conseguir alguém traduzir-me o telejornal era fantástico, claro. E as restantes coisas que queria ouvir? Claro que era sim. Satisfatório? Não. As restantes coisas que estavam em chinês? Sim. E não conseguia perceber porque estavam em chinês? Não era, claro. Ia-me sentir completamente isolado do mundo, portanto nem... Isso é o dia-a-dia das pessoas surdas, portanto escolhem para as pessoas surdas o que é que elas podem ter acesso. Eu uma vez estava a falar com esse mesmo colega da ambulância e estávamos a ver o BBC Vida Selvagem. E ele disse-me, pai, este programa é tão interessante, é mesmo interessante. E eu, pois é, mas diz-me uma coisa, tu tens alguma forma de perceber o que eles estão a dizer? Sabias que eles vão dizendo coisas à medida que as imagens estão a aparecer? E ele, este programa tem som? Eu disse, tenho. E ele disse, e o que é que se diz? E eu tive-lhe a interpretar um BBC Vida Selvagem, que é informação autêntica, que se passa com os animais, o comportamento dos animais. Isto pode não ser interessante para uma pessoa, mas pode ser interessante para outra. Há pessoas que adoram animais, adoram esse programa, e esse programa não tem uma intérprete, mas tem uma pessoa a falar do programa do início ao fim e a dar informação em chinês. É verdade. Paula, eu agora até fiquei em silêncio porque, na verdade, a Paula emocionou-me com este exemplo, porque, na verdade, está em causa a própria democracia, o direito das pessoas terem acesso, e a Paula acabou por dizer que as televisões acabam por escolher o que um surdo pode entender, não é? E não diria as televisões, diria mesmo sim, as televisões, o sistema todo, não é? As televisões também obedecem a algum lado, claro. Mas sim, sem sombra de dúvida, não devia de ser escolhido, não interessa se faz sentido ou não o interpretar lá. Se alguém está a falar, tem que ser interpretado. Ponto final. Se alguém precisa de alguma coisa hoje em dia, uma pessoa, e tem uma necessidade de ter alguma coisa para ser autónoma, essa coisa deve estar lá, seja uma rampa para a pessoa chegar ao outro lado sem precisar de ajuda, ou que peguem nela e depois levem a cadeira, seja um intérprete numa televisão, em qualquer programa televisivo. Não interessa. Estamos a falar até dos direitos humanos, do direito Exatamente. do acesso à informação, à comunicação, à educação,
à cultura, não é? Porque eu estou a ver muitas situações de programas culturais, como a Paula disse agora, o próprio BBC Vida Selvagem, mas outros, provavelmente há programas culturais interessantíssimos que as pessoas surdas não estão a ter acesso, porque não as estamos a deixar. E quando eu digo não estamos, somos todos, porque a sociedade como um todo toma decisões, não é? Sim, não estou a culpar programas nenhuns nem nada. Claro, não. Estou só a dizer que, e dei um mero exemplo porque foi o que surgiu na altura, nada contra o programa, gosto muito dele. Mas efetivamente, como eu gosto dele, outras pessoas podiam gostar, e esse e outros programas, não interessa. E está aqui em causa até uma consciência coletiva dos cidadãos para compreendermos a importância de nos unirmos para a inclusão. Estamos a falar hoje mais... Eu costumo dizer que não vamos agora todos chegar e aprender e aprender todos língua gestual, porque na realidade as pessoas têm outras necessidades, as necessidades dos filhos, as necessidades de... E então isto até pode estar a fazer muito sentido para as pessoas, mas as pessoas vão considerar em algum momento que não têm tempo para ir pregar e para começar a aprender a língua gestual. Mas se começar a mudar na primeira geração que aí vem, nós daqui a 20 anos estamos a falar de uma forma totalmente diferente. É só isso que é pedido, é que comece realmente a ser mais inclusivo. É apenas isso. E provavelmente começando nas escolas a integrar estas questões, estas discussões, o futuro vem daí, não é? Claro. Vem daí, dessa discussão. Paula, eu estou realmente deslumbrado com esta nossa conversa. Nós estamos mesmo a chegar ao momento final da nossa conversa, mas ainda assim, ainda queria explorar com a Paula uma questão importante, que é, a Paula agora acabou de dizer uma coisa importante, que é, nem sempre estamos com o tempo todo dedicado a pensar nestas questões, como é óbvio, porque temos outras coisas a acontecer na nossa vida. Não fazem parte do nosso dia-a-dia, sim. Que não fazem parte. Não são uma necessidade nossa, eu percebo. Mas, na verdade, estamos a falar hoje particularmente de pessoas surdas, mas estamos aqui a incluir todas as outras pessoas que também têm necessidades de comunicação e que não estão aqui a ser tão exploradas, mas o mundo é feito de diversidade, não é? E esta capacidade que temos de ser humanos e de integrar os outros, às vezes usamos a expressão aceitar, nós não temos que aceitar ninguém porque todos nós existimos da mesma forma. Aceitar parece que há alguém superior a alguém, não é verdade. Mas temos que respeitar e integrar-nos uns aos outros. E a Paula acabou de dar um exemplo claro de que qualquer um de nós pode ficar fragilizado num contexto de comunicação. O exemplo que deu de eu estar a ouvir um programa em chinês era exatamente isso que me ia acontecer. E às vezes não pensamos assim tanto nestes exemplos. E de um momento para o outro, qualquer pessoa pode ter uma situação de saúde que a possa fazer ficar, por exemplo, temporariamente sem ouvir ou sem ver. Ou eternamente, sim. Ou eternamente, sim. Ou eternamente. E nem toda a gente nasce surda, fica surda depois até de ter tido experiência com sons durante algum tempo, não é? Mas esta consciência, a Paula tem noção da sua relação que tem com a sociedade de uma forma muito mais, muito mais evidente com as pessoas surdas e também com as pessoas não surdas que interagem com as surdas. Tem noção se há esta consciência coletiva da necessidade de comunicar com os outros ou não? Todos nós temos necessidade de comunicar com os outros, não é? Uma pessoa surda, quando parte para a vida adulta, começa logo a ter essa necessidade. Ela precisa de entrar no mercado de trabalho. E as portas abertas são muito poucas, não é? Realmente é admirável para mim, independentemente da profissão que a pessoa surda tenha, é uma pessoa que eu admiro logo. Porque se nós, ouvintes, dizemos que está complicado arranjar trabalho um qualquer, se eu for surda, logo à partida tenho esse critério de exclusão, não é? Sim. E pronto, isso tem tudo a ver com lá está, nós há 20 anos não termos começado nas escolas a investir, e se calhar eu, em vez de aprender aos 18, sim. A língua gestual, se tivesse aprendido aos 8, já ia com 10 anos à frente e hoje seria o supra-sumo. É verdade. Sim, a Ana Moreira dizia aqui que devia fazer parte do ensino básico, como já falámos, até inclusive do pré-escolar, como a Paula defendia. Sim, claro que sim, existem muitas músicas com muitos gestos, com muita coisa e nós em crianças somos uma esponja. Não nos ia custar. Há muitas crianças bilíngues, ou seja, que têm duas línguas em si. O pai é alemão, a mãe é portuguesa, e sabem alemão e sabem português. Iam saber língua gestual, iam saber português, iam saber o inglês da escola. São capacidades
têm tempo para aprender, gostam de aprender, e a língua gestual tem uma coisa muito rica e bonita e apaixonante, que é feita com as mãos. E só isso é muito interessante para as crianças. Portanto, nós íamos todos estar a falar aqui em língua gestual. Aliás, íamos estar a falar de outra coisa, porque nem era preciso falar da língua gestual. Também, já agora que a Paula disse isto, dizer que neste momento não estamos a usar a língua gestual em pleno, mas este programa vai ser traduzido em língua gestual, depois vai ficar disponível. Sim. Claro, eu faço questão, até porque, lá está, é como lhe disse, eles ajudam-me e eu ajudo-os, portanto, tudo o que eu peço, eu às vezes estou a 1 minuto de entrar no programa e liga uma pessoa surda e digo, ai meu Deus, ouvi a palavra Equador, como é que era o gesto Equador para aquele país? E a pessoa está disponível para me atender, se um não me atende porque está ocupada, atende-me outro, dá-me logo o gesto, e vice-versa, olha Paulo, podes-me ligar para o meu avô, podes-me ligar para vou numa viagem à Madeira, podes-me ligar, por favor, para marcar a vacina, o que seja. Eu estou sempre disponível, eles estão sempre disponíveis, portanto, em nenhum momento eu iria pedir-vos ajuda para fazer esta entrevista, porque acho que eles são os principais a responder a algumas questões que são diretamente com eles. Os desafios de uma pessoa surda nunca poderia ser eu a responder, teria mesmo que ser uma pessoa surda, por exemplo, e, portanto, jamais eu não interpretaria esta entrevista. Vai ter que ser. E parabéns, Paula, por isso. Parabéns, não precisava que o dissesse, mas eu faço questão de dizer parabéns também pelo ser humano que é, além da profissional, porque já dissemos há pouco que a Paula faz as coisas por amor, mas também é porque é uma pessoa que tem esta missão, ou sente que tem esta missão, de servir os outros também, não é? De estar aqui por algum motivo. Por isso, muitos parabéns, Paula. Não sinto dessa forma, compreendo o que me diz, mas é mesmo... Quando me dizem dessa forma, tem mesmo a ver com o facto de nós, há 20 anos atrás, não termos aprendido língua gestual. Senão eu juro que eu era só mais um. Sim, mas não é. Portanto, faz a diferença. Eu percebo. O nosso colega, portanto, o Hélder Carreira, queria deixar aqui uma nota sobre o projeto que há pouco falámos. Lembra-se, Paula, de ele dizer que ele tinha um projeto muito ligado à área das pessoas cegas. Portanto, ele queria partilhar aqui que já agora também se divulga o projeto que ele tem feito, produzindo conhecimento, portanto, em modelo multiformato, portanto, braille, escrita aumentada, pictogramas e escrita, ele voltou a repetir a escrita aumentada. Portanto, há aqui, porque realmente há diferentes formas de comunicar também pela imagem, que provavelmente para uma pessoa surda também pode ser interessante, não ser apenas texto. Lá está, a imagem também tem um impacto importante. E, portanto, este projeto, dizer que está a começar, mas que em breve, como ele diz, vai ter impacto e vamos ter aqui resultados muito interessantes. E Hélder, por que não pensar também nas pessoas surdas e ir um projeto aí na saúde pública que envolva e que depois até possa ter aqui a colaboração da Federação, da qual a Paula faz parte. Portanto, não sei se a Paula quer comentar alguma coisa, isto foi mesmo a partilha do Hélder, mas se quiser comentar... Sim. Não, eu acho que tudo o que tenha a ver com estes temas de inclusão, se todos nós fizéssemos uma coisinha pequenina que fosse, sem dúvida que já estávamos a falar de outra coisa qualquer. Por isso, parabéns, Hélder, também, pelo seu trabalho. Ele diz que está a trabalhar nisso, já a pensar nas pessoas todas, muito bem. Paula, para concluirmos a nossa conversa, eu acho que ficávamos aqui uma semana e não esgotávamos a conversa, mas gostava que a Paula, uma vez que vai ficar traduzido em língua gestual também o nosso programa, mas que deixasse, para concluir, 2 mensagens. Uma, para quem não é surdo, portanto, o que é que queria deixar de desafio para as pessoas que não são surdas, no sentido de serem mais inclusivas, e outra, para as pessoas surdas que acompanham a Paula na sua vida e as outras que não acompanham e que também estão aqui connosco. Portanto, enfim, 2 mensagens. Então, as pessoas surdas já sabem, é obrigada sempre, é essa a mensagem sempre. As pessoas ouvintes... Dúvida. Às vezes, dependendo do acontecimento, é só nós imaginarmos, pode ser até mesmo estar a haver um incêndio e a pessoa ter que sair de casa. Sei lá, tantas coisas. A nossa vida está cheia, no nosso dia-a-dia, um dia de 24 horas, nós passamos por 300.000 situações. E em que às vezes somos avisados no shopping para sair logo do shopping.
por exemplo, tenho que sair de shopping porque não sei o quê. E na realidade era muito mais fácil e mudava a vida de uma pessoa surda. Eu aconselho-vos, eu não sei se... Eu depois mando-lhe, Pedro, para depois poder mostrar, ou depois no final do meu vídeo eu também anexo um vídeo. Sim. É muito interessante. Foi feito pela Samsung, noutro país, e foi a união de 30 pessoas que fizeram um workshop e aprenderam palavras básicas como maçã, como ajuda, etc. E então houve uma pessoa surda que saiu de casa e quando saiu de casa caiu uma maçã e a pessoa disse: desculpa, deixei cair uma maçã, em língua gestual, e a pessoa surda ficou a olhar para ela: ok, isto não está a acontecer. Chamou um táxi, o táxi disse bom dia em língua gestual, a pessoa surda estava de género: o que é que se está a passar hoje? Não estou a conseguir compreender. E todo o dia da pessoa surda foi em língua gestual. Depois, no final, obviamente, a Samsung explicou que isso era possível, etc. E a pessoa surda só chorava, porque efetivamente foi um dia de 24 horas em que a pessoa teve ali a língua gestual sempre presente, não é? Era como se nós ouvíssemos constantemente chinês e de repente toda a gente falasse a nossa língua. Aliás, quando nós respiramos a nossa língua, quando nós estamos a morar fora, no estrangeiro, e ouvimos a nossa língua, dizemos: ai, ali um português, não é? Verdade, verdade. E, portanto, é um aconchego, um sentir-nos protegidos até vivos, não é? Sentir-nos nós mesmos. Esse exemplo da Samsung, Paula, temos muito gosto em que partilhe até nos comentários depois o link e as pessoas depois têm acesso. Claro. De facto, isto estamos a falar de vidas e de seres vivos e de amor. Falamos muito de amor neste programa, Paula, porque realmente esse exemplo foi um excelente exemplo para as pessoas ficarem a pensar. Até há uns vídeos de crianças que estão a ouvir pela primeira vez com aparelhos auditivos e a reação delas à voz dos pais é quase como despertar para um mundo que elas sabem que existe, mas ainda não tinham percebido que também faziam parte desse mundo. Portanto, isso é muito interessante. Paula, olha, eu vou-lhe mesmo agradecer. Eu fiquei mesmo muito emocionado com a nossa conversa. Eu sou também uma pessoa um bocadinho emotiva, mas quando estamos a falar de seres humanos e de inclusão, particularmente eu sinto-me mais emocionado porque estamos a falar de direitos humanos e os direitos humanos são questões que deviam ser não questões, deviam ser afirmações, não é, no mundo. E por isso agradeço mesmo muito à Paula, porque acho que este programa foi super importante para as pessoas aprenderem e não só aprenderem, ficarem com uma reflexão profunda para sermos melhores todos a partir já de amanhã, não é? Paula, como é que se diz obrigado em língua gestual para que todos possamos aprender? Portanto, obrigada. Assim. Obrigada. Disse bem? Então, Disse obrigada. Bem. Obrigado. E até uma próxima oportunidade, Paula, em que possamos falar mais uma vez e aprofundar até mais este e outros temas. Portanto, em nome de todos, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todos.